irmãos guineenses, minha camaradas, simpatizantes, militantes e dirigentes de PAIGC. Você mantenha que essa semana bem um bocadinho mais cedo, para via de acontecimentos do dia 29 de junho, número de guineenses que ligam, guineenses que tentam contactar e fazem compreender como é importante para falar alguma coisa, para responder a essa preocupação, para ser capaz de tranquilizá-los naquilo que é possível realmente tranquilizá-los. Vou permitir começar para falar com o dia 29 de junho e era um dia muito importante para mim. Havia e dia que nós comemoramos o nascimento de nossa primeira filha, né, que não aproveita para desejar boa sorte, muita saúde e para futuro cedo brilhante para ele e para tudo o guinte. Mas talvez a oportunidade também de lembrar o seguinte, como segunda-feira inaugura semana que a OS nós está a celebrar, dia 1 de julho. Dia 1 de julho de 1970 e dia que Papa Paulo VI recebeu no Vaticano que ele celebra a audiência no país fundadores, tanto Amílcar Cabral, Agostinho Neto como Marcelino dos Santos. Naquilo que é considerado um dos maiores furos diplomáticos de sempre, que vira curso de no processo de luta armada de libertação nacional. E para assim como é um grande momento de inspiração para nós tudo. Bom, mas nunca tenho dúvida de como a hora que a gente na papia a OS do dia 29 de junho, que é quem a referir e a nossa sessão parlamentar que teve lugar, mas concretamente aquele facto de como 5 deputados de PAIGC decidiram engrossar fileiras de não oposição para poder contrariar a orientação que a bancada parlamentar dá. E bom, para começar a falar com é 5 de nós irmãos e 5 irmãos que participam das nossas jornadas parlamentares. Porque se explica na semana passada, contrariamente a outros partidos que estão a soltar, que estão a sequestrar, que estão a violentar, a nós antes de não vai à Assembleia, não está a realizar jornadas parlamentares. Não está a filanda. Não está a contar um outro para cada lado que não lhe vira. Porque a votação que não é chamado para ele é uma votação que tem a ver com governação. E tem a ver com a vida de nossa população. E, portanto, o partido tem que ter uma posição muito clara em relação àquilo. O que é olhado como 5 normas que aparecem. Estava sobretudo aqui parece informação de como essa casa estava sendo vigiado para agentes de segurança. Guinness entra em contato com eles. Direção de não bancada. E entra em contato com eles. Para saber o que é que não passa. E não houve manga de tipo de explicação. Um som fala como não, ele cana assim tem segurança para poder ir sede de partido. Aquela pantana um bocadinho. Quer dizer, de repente, sede do partido vida tão medonho e vida tão complicado que eu penso com a sua chega lá, ou poder fazer do mal. Mas pior é como na tentativa de justificar aquilo, na tentativa de explicar que tem explicação, quase o bana põe em causa vida do irmãos, vida do companheiros, vida de guintes que até que realização, até aquele dia, vou tratar de uma camaradas. Que ela fazia não compreende gravidade de hora que alguém que tem liberdade. E está transformando em uma coisa muito medonho. Mas que aquela só que explicação que não houve. Não houve também que falaram como não, ele que está à espera de PAIGC, desde que promovido dentro do partido e que está a receber. Não fala que é como não, que está dado vantagens económicas. Que é explicando melhor para não poder entender. Não, gosto e permitido como e não vai ser do empresário de regime. E não dado um alvará muito especial. E não dado dinheiro que não permitir realmente para expandir seus negócios. Que ela comanda e tem que dizer a PAIGC e vai junto com aqueles que fazem promessas. Não vindo outro. Que ela falando como não, se família que vai negociar para ele. Família negocia tudo, é bem contar que compromisso que toma, ele que podia. E tem que seguir o que a família falar. Depois não houve através de uma conferência de imprensa, onde alguém explicando como não, ele se preocupação e outro. Preocupação é como alguém está na coba na rede social onde não dirigentes. E ele que pode contente aquilo. Fala bem, mas seguinte na coba, não dirigente, logo não está penalizando mais. Então não está como e agora quando tenta enjuiar a explicação que faz qualquer tipo de sentido. Mas o seguinte, que se manda falar, não tem um laço de respeito, não me entra na grandes, na detalhe essa questão. O último que não ouvi, e de alguém que falando como, não, é tudo bom, não ouvi tudo de rumores, é tudo de coisas que a gente está para a mim está completamente alinhado com o PAIGC. Bom, mas o que chega à altura de decidir é compreender como a suma, ele estudo é permitido como era ser caro, novo, suma ele estudo é permitido dinheiro, suma ele estudo é permitido como era ser o cabeça de lista na próxima eleição legislativa,
aquilo é mais importante do que tudo o que é que não é papel. Aquilo é mais importante de tudo ideais que eles abraçam aonde dentro do partido e que ele luta para ele durante o período todo. Porque aquilo a mim que tem nenhum sentimento como a mim que tem que convencer o seguinte, não. Dentro do PAIGC não tem um processo de aprendizagem, cada quem aprendi, na espera como ela tem a oportunidade de poder refletir sobre a decisão que toma. Mas a mim que é que me se fala nesse momento é o seguinte. Se me fala seguinte como essa atitude desses 5 guintes que afetam, nunca se dá conta a verdade. Porque cada um desses 5 elementos e está ligando a eles alguma coisa de muito especial. Não partilhar alguma coisa de muito bom. Acaba, sobretudo, a maior parte deles e jovens. Guintes que não dá oportunidade, guintes dá oportunidade, PAIGC dá oportunidade. Não só é promovido dentro do PAIGC, a maior parte deles pertence a órgãos superiores do partido, mas uma boa noia, eles próprios e deputados da nação. Mas é cai no engodo de que guintes que acreditam em nada disso. O que acredita nele? É acreditar não utiliza dinheiro, não utiliza outras formas de convencer guintes para poder criar rupturas dentro do partido. Mas a semana foi ainda muito fértil de acontecimentos. Depois de na semana anterior, não havia violência, rapto, agressão, põe em causa tudo o que é possível em relação a direitos fundamentais da pessoa humana, a semana nós surpreendido por outra movimentação. Na véspera de uma sessão plenária, dito Presidente da República assina um decreto, suma se contra um documento avulso, um vale, que por passa num balcão, né? Na exonerar 5 membros do governo, para plenária da Assembleia Nacional Popular, é validar o funcionamento daquela Assembleia. Mas pior, e vou chegar à Assembleia Nacional Popular, primeiro, omitir militares, não é? Para circundar todo o espaço da Assembleia Nacional Popular, se se conta não está do sítio e que está preso para tomar uma decisão de acordo com o interesse. Vou começar a sessão de plenária da Assembleia, sinta na mesa. Porque tudo o que se vê como a mesa da Assembleia está constituído para presidente e do secretário. Vou ter do secretário, vou poder constituir mesa. Mas vou fazer a revelia. A seguir, vou falar como a quórum tem, vou contabilizar tudo que estava na interior da Assembleia Nacional Popular, depois de vou declarar como a quórum tem, vou falar como a vou impostos. Ou seja, vou ter uma consciência de como eu não contar como parte da Assembleia é que estão bem da posse e, portanto, que era possível fazê-lo. Mas aquilo aqui mais importante. Mais importante é de como vou poder mudar a natureza de cada estrutura. A vou pedir no golpe. A vou não continuar no golpe. E que aquele teatro que eu na Assembleia Nacional Popular que não melhora o bom nível de legitimidade. Porque precisava de fazer nada daquilo para vir a voz e golpistas. Bom, não continua a ser golpista. Mas, amiga, aquilo que a mim me papel. Para mangar bias e mangar chamadas que recebi. E também no sentido de falar como, Domingos, seguinte, não traiu, mas como que resistir à traição, como que não olha para isso tudo. A mim me aproveita o momento para explicar aqui uma coisa muito clara, que me pensa também como é muito simples. É traição que é dirigido a mim. É traição que é dirigido à figura de Domingos Simões Pereira. O que é triste na metade desse tudo? E como é traição e dirigido ao povo guineense. E dirigido aqui ideais que nós juntos nós estamos a construir. É jovens, eles que passam adiante para explicar o programa eleitoral do PAIGC. E manga de jovens que estão lá, manga de jovens que estão na nota banca, que estão em vários nos setores, nas regiões. Eu tenho vejo esses meus camaradas como referência. Ao ser eles que é comportamento e que ele pode criar outro tipo de desmotivação. Ele comanda a mim na espera como mais de que tinha resposta. Mais de que a mim fala. E povo guineense. E próprios jovens que na lanta para dar resposta a essa questão. Para cada um de nós militantes que fica no caminho. Que acha como é que tem motivação para continuar. Prepare-se 10, prepare-se 20, prepare-se 100 jovens que não só para vir colmar, é para vir colmar aquele lugar. E para superar aqui a expectativa. Para não ser o capaz de construir uma aliança que não resgata nossa esperança e projeta no próprio futuro. Então, e esse é o princípio que a mim realmente me estive a assumir. Para falar com essa minha intervenção e que para responder aqui nos 5 elementos. A minha intervenção é para aqui jovens que acreditam. E tem coisas que te toca pecador.
Ora que o obi registro de que jovem Arafan, que na papel de ser amigo Dudu, na Buba, e na abarca tudo a região de Quinara, que tudo o trabalho que faz, que tal nível de esperança que tem, de como a coisas não vai fazer de direito, e de repente, quem que era portador de ser mensagem para chegar junto do PAIGC, e próprio quem que não vira costas a PAIGC. Ora que houve intervenção de jovem lá de Ganadu, não é? Abu, que papel de forma muito emotiva, de tudo forma como aqui acompanha esse processo, e como aqui pode seta essa mudança comportamental que a gente está na tele. Mas, e que só esses? Não lembra de Amatiyane Balde, da Bissau, de Adja Touré, na Mansaba, de manga de outros jovens. Mas que só aquilo, mesmo no estrangeiro. Não houve intervenção de Anísio e Ndami, nos Estados Unidos. Não houve de Nancy, de Lesbos, de outros guintes ali na Lisboa. Não houve de Sandra. Não houve de manga de guintes que tem tido uma intervenção extraordinária. E para aquilo se caminha esse papel. E aquilo se caminha na espera como que tudo aquilo anónimos que nem momento estão a sentir uma grande indignação. Para falar isso como não devia transformar não indignação, num simples raiva, para poder atacar que cinco que falaram como é vira contra a PAIGC. Não. Não transformá-lo numa grande força, numa grande mobilização, numa grande aderência, não só à PAIGC, mas à causa de Guiné-Bissau, para não ser o capaz de firmar nossa esperança. Ele comanda a mim, para vós comer esse papel, para esses jovens, para tudo que militantes, mas para tudo que cidadãos guineenses que me continuam a dar uma chance a Guiné-Bissau. Para falar-lhes uma coisa muito simples. E passa uma notícia nos últimos dias. Para bem responder a uma pergunta de um jornalista que não aponta qual que é o futuro político. Vou falar a mim presidente de um partido político, não tem intenção não só de cumprir o mandato, mas de assumir a responsabilidade. Mas não vai submeter a análise e avaliação que órgãos superiores competentes do partido não vai fazer de desempenho. E suma tudo democrata. Não está disposto a respeitar aquilo que é a avaliação e como é que pensa como não deveria enfrentar o futuro. Não fala só aquilo, é falar, Domingos coloca lugar à disposição, logo, esta manhã nós olhamos para a costa. Então não fala como não tem uma má notícia para aqui. Não tem uma muito má notícia para tudo que me estou olhando de costa. Para se a mim um dia não abandona a direção do partido, não abandona as estruturas do partido e não ser o papel de bons. E para está convencido de que uma bons está a fazer um bom trabalho dentro do partido, então, e chega a hora da mendicha para outro guinte por pega. E cá para maus. A mim gana dá prêmio a guintes que não se sabotam no próprio partido. E cá não ser o fácil para eles. Então, a mim quer que me se fale o seguinte, para a juventude ao bem direito e para toda a população de Guiné-Bissau ao bem direito. Nunca esteve tão mobilizado. Nunca esteve tão disposto. Aliás, nunca esteve tão determinado e com grande entusiasmo de enfrentar-se. Porque eu gosto de ter a ideia de gravidade do nosso problema. Manter também sentido de urgência de uma intervenção. E para ver aquilo, vou por conta comigo. A nós tudo junto. Não ser capaz, não só de repor aquele Estado constitucional que deve ser normal, mas construir um Estado democrático na República de Guiné-Bissau. Para ver aqui país que Amílcar Cabral sonha. E possível. Mas é nós junto que não ser capaz de construir. Para eles dar vida com saúde e para abençoar Guiné-Bissau. Obrigado.